irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a antífona de hoje, nós assim rezamos: as ondas da morte me cercavam, tragavam-me as torrentes infernais. Na minha angústia, chamei pelo Senhor, de seu templo ouviu a minha voz. Hoje, os dois textos que nós temos na liturgia da palavra, além daquele do Salmo responsorial, nos coloca diante de uma história de um justo que é perseguido. Veja que ontem era o ímpio que tramava, hoje é o próprio justo que fala do seu sofrimento. Na primeira leitura, a história de Jeremias. Este profeta é um exemplo do grande sofredor, chamado pelo Senhor na juventude para uma missão. Ele vai colocar as suas dificuldades, os seus argumentos para não ser chamado. Deus insiste, e que então no seu livro, ou sobretudo nas Lamentações, ele vai demonstrar isso, o seu grande sofrimento, o sentir-se abandonado por todos, o não conseguir aceitar que para desenvolver uma missão em nome do Senhor, ele tenha que sofrer tanto e ser rejeitado. Então, assim diz o profeta: Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles, então daqueles que o perseguem. Fizeste-me conhecer as intrigas. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabiam que tramavam contra mim. Então essa imagem do cordeiro levado ao sacrifício, que vai ser usado também em Isaías, no quarto cântico do servo do Senhor, do servo sofredor, e que nós cristãos vemos em Jesus esse reconhecimento. Não é assim que o Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro que é levado ao matadouro é um animal de uma profunda mansidão. Diferentemente de outros animais que reagem, ele ali em silêncio, sem emitir um só ruído, é sacrificado. Por isso que tantos eram sacrificados no templo de Jerusalém, porque se fosse outros animais, seria um barulho inacreditável dentro do templo. Então, é a imagem que o profeta usa para se referir a si. Vamos, diziam os ímpios, cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Então existe, por um lado, a certeza do profeta de que ele é perseguido, mas por outro lado, ele confia a sua história nas mãos do Senhor, porque ele sabe que Deus é o seu consolador, que Deus não o abandona. Essa certeza de fé, de que Deus não provoca o nosso sofrimento, de que Deus não nos abandona em meio ao sofrimento, nós devemos ter em tempo de bonança. Nós facilmente, quando estamos sofrendo, nós caímos na armadilha dos nossos sentimentos e afetamos a nossa fé quando nós começamos a duvidar da presença, do amor de Deus. Então é preciso de usar do tempo quando nós estamos bem, para que nós nos consolidemos em uma certeza: Deus nos ama, Deus está ao nosso lado, Deus não pode querer o nosso mal e nem nos abandona quando nós estamos sofrendo. Hoje, no Salmo responsorial, que é o Salmo 7, nós assim rezamos: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. É aquilo que procura o profeta, mas também Jesus, que busca no Senhor o seu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça as suas presas. Então, se o profeta vai dizer que é como um cordeiro manso, mas o inimigo do cordeiro é o leão, que com toda a sua força despedaça as suas presas, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. E se alguém que vem salvar e libertar o justo que sofre é o Senhor, é o próprio Deus. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço. Ele pede um juízo justo, que é Deus que pode julgar. Ponde fim à iniquidade dos perversos. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça a cada dia. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós assim rezamos: felizes os que observam a palavra do Senhor,
de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Perseverar até o fim. É isso que nós vimos na história de Jesus. Então, continua a história de Jesus. Então, quando ouvem as palavras de Jesus, a multidão vai dizer: este é verdadeiramente o profeta. Outros vão dizer: ele é o Messias. E então, aqui começa o evangelho de hoje com o primeiro nível, que é aquele de reconhecimento. Claro, já sabemos que dizer que Jesus é um profeta é pouco, mas afirmar assim, ele é o Messias, é grande coisa. Claro que, de novo, também é preciso que essa afirmação nasça de uma experiência de fé. Algumas pessoas vão dizer no evangelho já muito cedo que Jesus é o Messias, os endemoniados o dizem. Pedro também vai professar a sua fé e vai reconhecer, mas ainda não tem a dimensão do mistério pascal. Ainda é professar o Messias glorioso deste mundo, coisa que Jesus não é e não quer ser. Mas, enfim, essa multidão estabelece já uma certa relação com Jesus. Mas agora, então, já começa o caruncho da dúvida. Porventura, o Messias virá da Galileia? Jesus é da Galileia. Então eles vão recordar que a profecia messiânica que nós conhecemos, feita a Davi, vai dizer que ele vem de Belém, que é o povoado de Davi. E assim eles se dividem. Vejam que o evangelista não responde a essa acusação, porque a comunidade a qual se destina o evangelho, a comunidade de João, eles já sabiam dessa acusação contra Jesus e já sabiam a resposta. Então não tinha necessidade de colocar aqui, porque já era de conhecimento deles. Então, alguns queriam prendê-lo. Os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus, e as autoridades vão perguntar: por que não o trouxeste? E eles vão dizer, os guardas: ninguém jamais falou como este homem. Ou seja, que eles também têm uma admiração para com Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. É a admiração que nós encontraremos depois da ressurreição nos discípulos de Emaús, mas que mostra que Jesus, ele tem uma bela humanidade, que isso chama a atenção até mesmo dos seus opositores ou daqueles discípulos que estão acabrunhados, que estão cheios de dúvida. Então os fariseus disseram: também vós os deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Ou seja, se os chefes e os fariseus não acreditaram, então Jesus não tem valor. Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. E reaparece Nicodemos, que tinha aparecido sumido no capítulo 3, e ele vai dizer assim: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Então, por enquanto se interrompe o processo contra Jesus, digamos assim. O desejo de matá-lo já é grande. A realização daquilo que os ímpios faziam no Antigo Testamento, de começar a perseguir com palavras, a caluniar, mas depois chegar à decisão final que deve se livrar desse homem, que deve matá-lo. Ora, meus caros, nós vemos como a situação de Jesus vai ficando cada vez mais grave. Antes mesmo de um processo acontecer, ele, que não é escutado, já é condenado para que morra, para a pena capital, a vergonha do Império Romano, e que deveria ser também para os líderes religiosos. Cada vez mais se configura ao redor de Jesus um grupo que o odeia e que tem poder, que é um grupo proveniente do poder religioso e que vai envolver também o poder civil e que vai buscar motivos para levá-lo à morte. Não é que os motivos existem para depois se fazer o processo, se determina primeiro que ele deve morrer e agora se busca os motivos para que ele seja levado à morte. Na oração da coleta de hoje nós assim rezamos: ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações. O coração não é símbolo somente do sentimento, mas de tudo aquilo que nós somos, pois sem vosso auxílio não vos podemos agradar. Até a conversão, o agradar a Deus, é sempre graça e ação de Deus em nós.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.